Paz de Cristo, meus queridos. Louvado seja Deus por esse momento. Amém? A palavra está em Mateus 21, versículo 13. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Amém? Jesus, ele deixou claro neste versículo, essa passagem, aquela passagem onde Jesus chegou e viu que no templo, estava sendo vendido, tinha os cambistas, a mesa dos cambistas, tinha cadeiras, as pessoas vendiam as coisas, faziam da casa de Deus um mercado. E não é muito diferente dos dias de hoje, que hoje a gente também vê isso. Vê em igrejas que parece mais um mercado, onde quem dá mais. Então o Senhor deixou bem claro, ele disse, a minha casa, ele destruiu aquelas bancas, derrubou as bancas, revirou tudo. E ele disse, a minha casa, e ele disse assim, presta atenção, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Não foi Jesus que disse que a casa dele será chamada casa de oração. Foi Deus que inspirou, através do Espírito Santo, a ser escrito. Então, Jesus apenas repetiu o versículo, porque Jesus sempre respondia. Ele respondia com a palavra de Deus. Ele respondia com a palavra do Senhor. Então ele disse, está escrito. Então ele disse, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil. A casa de Deus, meu querido, ela é o lugar onde a gente vai acolher as pessoas que estão doente espiritualmente, doente psicologicamente, doente fisicamente, doenças do corpo, que são doenças físicas, que é as pessoas que vivem na prostituição, nas drogas, nos vícios, na bebedice, são os mentirosos, são os adúlteros, doenças da alma, é a angústia, a tristeza, a depressão. E tantas outras. Então a casa de Deus será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. O que a gente vê nos dias de hoje são pastores fazendo da casa de Deus só uma empresa de arrecadar dinheiro. Uma empresa de arrecadar dinheiro. Isso é triste. Eu conheci um ministério que ele, mais ou menos em 2 anos que ficou no meu imóvel, eles aumentaram o tanto de igrejas que ele tinha, mas eles não honraram o compromisso que eles tinham comigo. Quer dizer, só é para arrecadar dinheiro. Eles não estão nem aí para dar testemunho de vida. Se eles tivessem verdadeiramente compromisso com Deus, eles não sairiam, tá entendendo? Sem cumprir o compromisso deles comigo. E por aí vai, eu estou falando eu.
E quantas histórias a gente ouve de igrejas e às vezes a gente acha que a igreja não tem o dinheiro para pagar o aluguel, para pagar as contas. Muitas vezes, meu querido, tem sim, mas os pastores estão comendo esse dinheiro, estão saindo, tá entendendo, desses imóveis e deixando a vergonha, porque eles não honram a Deus, porque eles não honram a palavra do Senhor, porque verdadeiramente eles estão fazendo só como empresas fantasmas. Tá entendendo? Empresas falsas, onde não cumpre a sua obrigação, onde só quer ganhar dinheiro, tá entendendo, naquele local, mas não cumpre a sua obrigação, não tem responsabilidade. Isso a gente vê muitas histórias assim. Atualmente eu até ouvi um ministério grande que tem aqui no Brasil que está acontecendo isso. Muitos pastores estão saindo, passando necessidade, os aluguéis atrasados, os imóveis sendo tomados das igrejas porque as igrejas não estão pagando os aluguel. E essa é igreja milionária. Estou falando de igreja milionária. Por quê? Porque a igreja tem que estar mandando toda a arrecadação dela para a igreja mãe. E ela não cumpre, o pastor não está nem aí se ela cumpre as obrigações dela, a responsabilidade dela de pagar as contas de aluguel, de água, luz, de dar uma cesta básica, de ajudar as pessoas que necessitam, que estão dentro daquele ministério. Porque se nós quisermos seguir a palavra de Deus, seguir a Bíblia Sagrada, nós temos que saber que a arrecadação da igreja evangélica tem que também ser dividida para as pessoas necessitadas que estão lá dentro. Pessoas que muitas vezes são trabalhadores, mas que perdem o seu trabalho, perdem o seu emprego, a sua fonte de renda e fica passando necessidade. E congregam numa igreja onde elas já ajudaram tantas vezes, mas essa igreja não tem amor por elas a ponto de abençoar elas, de sustentá-las no momento de dificuldade. Existem pessoas preguiçosas, existem pessoas que são gastadores, que não sabem administrar o dinheiro que ganha, e agem irresponsável, mas existem pessoas responsáveis que passam dificuldade, mas a igreja não socorre, não ajuda. Eu acho isso errado. Porque a igreja tem a obrigação de cuidar das pessoas que estão ali. E muito mais, não só as que estão dentro dela. Porque a palavra do Senhor diz que a gente vai pregar o evangelho, né, em Jerusalém, em Samaria, em todos, até os confins da terra. Então nós temos que começar bem por dentro da nossa casa. Amém? E esses que ficam na obra de Deus, brincando com a obra de Deus, fingindo de ser profetas, estando no altar só para depinar o povo, essas pessoas vão ser arrancadas pela mão do Todo-Poderoso. A obra é de Deus, meu querido, a obra não é de homens. Os homens que se vendem, que está no altar e se vende achando que a obra é deles, que a força é deles, eles vão perder essa força, eles vão ser arrancados do altar. Isso não é uma brincadeira. O Senhor não precisa de ladrões, tá entendendo? Convertidos, de pastores no altar. Convertidos não, disfarçado de pastores. Ou líderes, ou seja o que for. Isso não é direcionado só para pastor. Existem autoridades dentro da igreja que muitas vezes não é só o pastor. A palavra do Senhor chamou, vós tendes convertido em covil de ladrões. Infelizmente, isso é uma realidade nos dias de hoje. Autoridades dentro dos ministérios convertendo a obra de Deus, tá entendendo? Os ministérios em covis de ladrão.
onde eles comem bem, vivem bem, fazem igual os políticos corruptos. Eles comem bem, vivem bem, moram bem, andam em carrão caro, enquanto os membros estão passando necessidade. Enquanto os membros que ajudaram a igreja a prosperar estão passando fome. Uma vez eu liguei para uma igreja para pedir uma oração, uma igreja em São Paulo. A obreira que me atendeu disse, ela desabafou comigo. Ela disse, minha senhora, aqui existem pessoas passando fome aqui atendendo no telefone neste momento e a igreja não ajuda. Ela disse isso para mim, eu fiquei chocada, ela disse tanta coisa. Ela disse, você pensa que todo mundo aqui é abençoado? Ela disse assim para mim. Uma igreja como essa, que tem muitas pessoas, milhares de pessoas, só é um pingado que recebe bênção. Ela disse assim para mim. Um pingado que recebe bênção. A maioria não recebe. E muitos estão passando necessidade, fazendo a obra mesmo, passando fome, não tendo o que comer em casa. Essas são as palavras dessa senhora. Eu nunca esqueci disso, isso foi há alguns anos atrás. E eu sempre fui uma mulher que orei muito, graças a Deus. Mas há momentos na nossa vida que a gente precisa de mais pessoas orando por uma causa nossa. Porque lembra que Daniel orou e durante 21 dias Satanás ficou bloqueando a bênção dele, impedindo dele receber a resposta da oração dele? Do mesmo jeito o inimigo faz nas nossas vidas. Por isso que é a importância da gente perseverar em oração. A casa de Deus será chamada casa de oração. Nós temos que ficar nesta palavra, morar dentro deste versículo e não aceitar, tá entendendo? Coisas que não é de Deus, que está dentro da casa do Senhor. Nós temos sim, quando nós temos autoridade e o líder está errado, nós podemos sim confrontá-lo com a palavra do Senhor. Deus vai ficar do nosso lado. Se nós estiver certo, ele fica do nosso lado. Não é porque é líder, porque é pastor, autoridade, que a gente vai engolir tudo que eles estão passando para o povo, não, meus queridos. No momento que eles saem, eles deixam de morar na palavra de Deus e eles convertem a casa de Deus em covis de ladrões, eles estão errados. Deus não mais está com eles. E nós temos que defender a boa causa, tá entendendo? Que é a obra de Deus nessa terra. Porque muitas pessoas acabam sendo enganadas nesse lugar, nesse covil. Existem ministérios que é covil de ladrões, que se fazem que é de Deus. Isso é horrível, mas isso é uma realidade na nossa nação. Isso é até por aí afora, pessoas que brincam com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não é para brincar. A palavra do Senhor, ela é séria. O Senhor precisa de homens e mulheres comprometidos com a palavra do Senhor no altar. Homens que se separam, mulheres que se separam. Não pessoas que querem ganhar honra. Não pessoas que querem ganhar ibope, aparecer. Que quer ser famoso. Não, meu querido, o famoso é Jesus Cristo. É Jesus que morreu na cruz do Calvário por nós. Nós somos apenas funcionários da obra de Deus na terra. E pela misericórdia do Senhor, Ele nos chama de filhos. Porque no momento que nós aceitamos Jesus na nossa vida, nós passamos a ser filhos de Deus através do nome de Jesus, da nossa fé em Jesus Cristo. E esta hora, este desaforo de Satanás, tá entendendo? Tentando usar os altares que pertencem ao Senhor, vai cair por terra. Vai cair por terra quem não estiver no altar de forma santa. Quem estiver no altar de forma ilícita. Quem estiver no altar ali como gerente
gerente de empresa, que só suga o povo dinheiro, inventa tudo para pedir dinheiro. Isso é horrível. Horrível. Que nós temos que abençoar a obra do Senhor, nós temos sim que abençoar a obra do Senhor, abençoar a vida dos missionários, daqueles que fazem a obra do Senhor. É obrigação do povo de Deus fazer isso, porque a palavra nos ensina isso. Mas quando um pastor inventa de tudo para arrancar dinheiro do povo, faz de tudo, faz um lencinho, faz uma chave, faz não sei o que, eu estou dando exemplos aqui. Meu querido, a nossa fé tem que estar no nome de Jesus. A chave que abre a porta para a gente, para as nossas vitórias, é a chave da oração. Se você não for colocar os seus joelhos no chão e orar, a porta não vai se abrir para você. Porque a palavra do Senhor diz, batei e a porta vos abrirá. Batei, batei. Aquele que bater na porta, bater em oração, a porta vai se abrir. Lembra da causa daquela viúva? Que ela sempre ia na casa do juiz iníquo e ele nunca julgava a causa dela e ela não desistiu. Ela perseverou. Ela estava sempre na casa dele. Senhor juiz, julga a minha causa. Julga a minha causa. E ela dizia, juiz, senhor juiz, julga a minha causa. Julga a minha causa. Ela ia todo dia na casa dele. Do mesmo jeito nós temos que fazer em oração aos pés do Senhor. Você quer resposta a uma causa, quer rápido? Vai todo dia aos pés do Senhor. Jesus, esta é minha causa, Senhor. Tem misericórdia de mim. Abre esta porta. Eu preciso de resposta nessa área da minha vida, Senhor. Senhor, eu preciso de um trabalho, Senhor. Me ajuda, meu Deus. Tem misericórdia da minha vida. E esta viúva, meu querido, fazia assim, na casa, na porta do juiz. Quando chegou um dia, o juiz disse para ela, eu vou julgar a tua causa. Eu estou cansado de você me importunar todos os dias aqui na porta da minha casa. E o juiz julgou a causa dela. O Senhor nos deixou esse exemplo para que a gente aprenda. Por isso a importância da gente perseverar, não desistir. Se você começou a orar por uma causa e a resposta não veio, não desiste. Persevere em oração, porque Deus vai bater o martelo te dando a resposta. Se a resposta for sim, amém. Se for não, amém também, meu querido. Porque o Senhor conhece o melhor para a nossa vida. Ele sabe o melhor para a nossa vida. Confia no Senhor, confia na direção do Senhor para a tua vida. Confia no propósito de Deus para a tua vida. Fica debaixo da proteção dele, da direção dele, do governo do Senhor, meu querido. Não abra mão disso. E o Senhor vai dar a resposta certa para ti. Amém. Lembra que a casa de Deus é casa de oração. Não é covil de ladrões. Se você está aí no altar brincando com a obra de Deus, se arrependa. Peça perdão ao Senhor, retroceda das maus atitudes, do seu mau comportamento e o Senhor vai mudar a sua história, Ele vai te perdoar. E Ele vai mudar o quadro da situação na tua vida. Não brinca com a obra do Senhor, porque a mão de Deus pesa, meu querido. Deus é bom, é misericordioso, mas a mão de Deus pesa. E o Senhor está balançando a árvore. Os frutos podres estão caindo. Só vai ficar os frutos verdadeiramente que são alimentados no Senhor. Os frutos que são alimentados na árvore maior que é o Senhor, meu querido. Que o Senhor continue falando contigo, ministrando ao teu coração, te ensinando.
convencendo a ti dos teus erros, convencendo o arrependimento, a mudança de vida, mudança de direção. Amém. Abençoa a vida do seu próximo compartilhando esses vídeos, meu querido. Se você gostou, curte, segue, clica aí no sininho para ficar recebendo as notificações do nosso canal. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, ilumine os teus caminhos, abençoa a tua casa, abençoa os teus filhos, supra as tuas necessidades, que o Senhor alargue as fronteiras financeiras tuas, abençoa o teu trabalho, a tua fonte de renda, que o Senhor libere para ti o teu milagre, o milagre urgente que você precisa. Se é uma causa na justiça, meu querido, que o Senhor coloque a mão dele, traga vitória para ti. Se a justiça estiver do teu lado, se você estiver correto e a vontade de Deus venha prevalecer na tua vida. Amém. Tenha um lindo dia abençoado, fica na paz de Cristo e até a próxima, se Deus quiser.